Fala, Xeratanga! Mais uma vez o Deus da Amazônia aqui com vocês para dar aquela força no teu conteúdo de vestibular e concurso público. Mas antes da gente começar, a velha chatice de sempre. Curte, compartilha, inscreva-se, dê essa força pra gente, chama o teu amigo para fazer parte da nossa comunidade. O nosso trabalho só é possível com vocês. Então não deixe de nos apoiar, por favor, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo para a tua prova de concurso e vestibular. Então fica de olho nesse assunto que é importante para você. É um assunto chamado de biomas, tá? Biomas é um assunto bastante extenso e como ele é extenso, a gente vai fragmentar esse conteúdo em alguns vídeos. Então hoje nós vamos falar, na verdade nesse vídeo nós iremos falar sobre alguma parte dos biomas a nível mundial. Em outro momento a gente solta outro vídeo para falar de outros biomas e depois a gente vai abordar os aspectos relacionados ao bioma brasileiro. E para você começar a compreender esse assunto, você deve começar a entender uma coisa, o conceito de bioma. Ora, professor, o que é o bioma? O bioma é um conjunto de animais e vegetais que mantém uma relação de dependência entre si. E como é que se dá essa dependência, professor? Pela manutenção das características climáticas, das características vegetais, das características do relevo, Ou seja, é um sistema de dependência que tem como, vamos dizer, um sistema de dependência aonde eu devo preservar as características naturais de uma determinada região. Então, bioma, não esquece desse conceito bem simplório que eu estou aí elucidando para vocês. Um outro detalhe que eu vou chamar a atenção, em termos de prova de concurso vestibular, que sempre as provas perguntam é em relação à localização. Portanto, maninho, fica de olho na localização de cada bioma que cai em prova para você, tá bom? Outra coisa fundamental que sempre cai em termos de prova, em todos os âmbitos as provas vão cobrar isso para você, são os impactos ambientais, ou seja, os impactos ambientais que afetam um determinado bioma, não só os impactos ambientais, mas as causas, o que motivou aquele impacto ambiental e também uma consequência ou uma possível solução para aquele impacto. Então, detalhe dado, a gente vai começar agora a adentrar no caso dos biomas. Agora, especificamente, nós vamos falar de um bioma importantíssimo para você, que é o bioma chamado de tundra. A tundra está localizada no extremo norte e a tundra tem uma característica climática fundamental, que é uma característica chamada de clima polar. Portanto, se o clima polar, eu tenho que ter em mente que a temperatura ela é bastante baixa na tundra, algumas vezes, no caso, abaixo de zero. Se você for morar para ali, nunca mais você vai ver o seu bigolide, tanto frio que é, no caso, ali naquela região. Eu tinha até uma amiga que foi morar para lá um tempo, e essa minha amiga, lógico, eu vou te falar que não é uma gordofobia, mas eu tenho uma amiga que foi morar para lá, que ela é bastante gorda, bem avantajada. Ela foi morar, na verdade, ali para o norte do Canadá, e é muito frio aquela localidade. Ela não aguentou nem um ano ali e voltou, e veio contar suas lamúrias para mim. E aí, quando ela estava me contando, eu olhei para ela com todo aquele peso que ela tem e falei simplesmente para ela. Disse, minha amiga, você, que tem estrutura de urso polar, não conseguiu suportar tamanho frio, imagine eu que sou um cara meio magro, tá? Então, normalmente a tundra é muito frio, temperatura abaixo de zero, você não deve esquecer desse detalhe jamais, tá? Então, fica de olho aí, que é importantíssimo isso para você. Além do mais, você tem que prestar atenção que a tundra ela tem um solo bastante raso e que ela tem uma vegetação que é composta, no caso, por musgo e por líquens. Ora, mas o que é o musgo e o líquens, professor? Musgo e líquens é um tipo de vegetação que nós podemos chamar de herbácea. E o que é uma vegetação herbácea? Uma vegetação que é normalmente apenas a folha, Não tem o desenvolvimento do tronco da vegetação, mas a folha e a raiz. Quando não colocarem na prova para ti a situação da vegetação de herbácea, vão colocar dizendo também que a vegetação é o quê? Gramíneas. E gramíneas são gramas, tá? Então não esquece dessa situação que é importante para você. Então a tundra, vegetação de herbácea, o solo raso, um clima que nós vamos chamar ali polar, em temperatura algumas vezes ali abaixo de zero, você não deve esquecer dessa situação que é importantíssimo para você. Outra coisa bacana que a gente tem que prestar atenção em relação à tundra é os impactos ambientais que afetam a tundra, que sempre pergunto para você. Bom, e aí um dos impactos ambientais é justamente, no caso, a destruição da permafrost. Ora, professor, mas o que é a permafrost? É a camada de solo e gelo, que está ali congelado. Nos últimos tempos, ou nos últimos anos, ou nos últimos dias, a permafrost vem sendo afetada por conta de quê? Do derretimento da calota polar. E aí já é o impacto ambiental que tem naquela localidade.
além disso que você deve saber, um outro impacto ambiental que afeta a tundra é justamente no caso a exploração do petróleo, não só do petróleo, como do gás. Haja vista que o petróleo e o gás eles estão no mesmo terreno, então a exploração do petróleo e do gás acaba afetando aquele bioma, causando um determinado impacto. Fica de olho nessa situação, não esquece. Além disso, ainda tem uma outra coisa, no caso que vem ser, vamos dizer, a expansão imobiliária, porque em alguns lugares há moradias e a instalação dessas moradias de pessoas ali acaba afetando aquele bioma. Então o bioma de tundra fica por aí e a gente vai passar por um outro bioma que é importantíssimo para você e você não deve esquecer jamais. Vamos falar agora de um bioma chamado da floresta de taiga, tá? A floresta de taiga, vou logo começar com as características vegetais dela. É uma floresta caducifólia. Por que caducifólia? Porque ela tem uma casca grossa por fora e aquela casca grossa ela ajuda a proteger o vegetal. A palavra caducifólia vem de caduca, mas ao mesmo tempo que ela é caducifólia, ela é uma vegetação aciculifoliada. O que é uma vegetação aciculifoliada? É uma vegetação que tem a ponta fininha, mais ou menos como se fosse o pinheiro que você conhece, aquela ponta fininha. Vegetação aciculifoliada, então caducifólia aciculifoliada, que também pode ser chamada de conífera, porque mantém um formato de cone, por isso de conífera. Lá na taiga, nós temos um tipo, no caso de clima, que é chamado clima subpolar. Por que subpolar? Porque está entre o clima polar e o clima temperado, que é predominante no caso ali na Europa Ocidental, não esquece esse detalhe. Outra coisa fundamental da taiga é que ela é um espaço de transição, como eu estou te falando, entre o clima temperado e o clima polar. Característica bacana de lá também é que eu tenho inverno bastante rigoroso, né? Bem rigoroso mesmo, é frio. E aí por conta do inverno rigoroso também tem uma outra característica, que é a grande amplitude térmica. O que é essa amplitude térmica? Essa variação de temperatura. E é justamente por conta dessa variação de temperatura, né, que vai ter pouca biodiversidade, ou seja, não tem uma variação de biodiversidade tão grande assim. Você deve lembrar disso, por favor, não esquece. E tem uma característica fundamental da taiga, que sempre cai em prova, que é uma característica sempre elucidando, que ela é a mais extensa floresta do planeta. Então, fundamental para você. Outra coisa que a gente tem que lembrar é dos impactos ambientais que afetam a taiga. Quais impactos ambientais são esses, professor? Primeiro, a retirada de madeira. A madeira ali, né, é um setor crucial. E essa madeira é retirada tanto para a obtenção da celulose, como para a construção de móveis, como para a utilização em construção civil. Então, a retirada da madeira é um impacto ambiental muito grande ali na taiga, tá bom? Então vamos lá continuar com o nosso assunto de biomas, que você não pode passar batido nessa situação, tá bom? Vamos falar de outro bioma agora, um bioma chamado de floresta temperada. Ora, professor, mas o que é a floresta temperada? A floresta temperada predominantemente está localizada na Europa Ocidental, predominantemente, não significa dizer que é só lá, na Europa Ocidental e na costa leste americana. A floresta temperada tem um clima agradável, né? E essa floresta temperada tem uma característica vegetal. Qual é a característica vegetal? É a vegetação chamada de tropófita. O que é a vegetação de tropófita? É aquela vegetação que tem a copa das árvores, no caso bastante larga, bastante extensa, né? Como se fosse a minha cabeça, um corpo pequeno, mas um cabeção, né? A cabeça da árvore, vamos dizer assim, ela é bastante extensa, uma vegetação tropófita. Ela também é caducifólia, porque ela tem aquela casca grossa por fora, e ela troca a folha aí na medida que as estações do ano vão passando. Fica de olho nessa situação, que você não deve esquecer essas características vegetais, por favor. Além do mais, que você deve saber em relação ao que nós vamos chamar da floresta temperada, é a redução dos índices pluviométricos. Mas o que é essa redução dos índices pluviométricos, professor? É a quantidade de chuva. Eu não tenho tanta chuva, ou seja, a chuva não é algo constante naquela região. Então, outra situação é que as árvores elas são muito espaçadas entre si. E aí nós temos que lembrar também
dos impactos ambientais que afetam a floresta temperada. E quais impactos ambientais são esses que afetam lá a floresta temperada, professor? Primeiro que nós temos que lembrar, as ações antrópicas, a ação do homem no meio natural. Lembra lá que a Europa Ocidental sentiu a primeira Revolução Industrial, a costa leste americana sentiu ali a segunda Revolução Industrial e, na verdade, essas regiões elas foram sentindo as revoluções industriais à medida em que elas foram acontecendo. Então, portanto, é uma das regiões mais afetadas pela ação do homem, né, ao longo da história. Então, a ação antrópica, a ação do homem no meio natural, se encarregou de modificar as características naturais desse bioma. Uma outra situação aí é a questão da agricultura. Lembra que em países desenvolvidos, como tem na Europa Ocidental e na costa leste americana, eu tenho ali a agricultura mecanizada, né? Não só a agricultura mecanizada, como também esses países dessa localidade acabam utilizando os agrotóxicos, os pesticidas, os fertilizantes, né? Os adubos químicos, que vai causar um impacto ambiental naquela região. Então, uma agricultura mecanizada é uma agricultura que se utiliza de tecnologia e que acaba provocando impacto ambiental naquela região. Uma outra situação que você não deve esquecer é em relação à urbanização. Essas áreas são uma das áreas mais urbanizadas do planeta, então esses são os impactos ambientais que afetam aí a floresta temperada, tá bom? Vamos lá passar para um outro bioma importantíssimo para você, que é um bioma chamado de florestas tropicais. Ora, professor, mas o que é as florestas tropicais? E aí eu destaco duas para você. É lógico que eu tenho floresta tropical na África, mas também aqui dentro do Brasil nós temos duas florestas tropicais, com destaque para a Amazônia e também destaque para o que nós vamos chamar também ali, né, da mata, vamos chamar Mata Atlântica, né? Não pode esquecer desse detalhe aí, por favor. Amazônia e Mata Atlântica. Aí você tem que lembrar também do clima. Amazônia, clima equatorial, quente e úmido, e a Mata Atlântica ali nós temos o clima que nós vamos chamar, é o clima tropical, tá bom? Agora, em termos que nós vamos falar de florestas tropicais, você tem que lembrar de algumas características. Quais são as características das florestas tropicais? Principalmente no que diz a vegetação. Característica da vegetação. É uma vegetação caducifólia, casca grossa por fora, para proteger ali o tronco do vegetal. É uma vegetação que eu vou chamar ramificada, porque ela tem raiz, no caso, a grande maioria, bem profunda. É uma vegetação chamada de tropófita, porque ela tem a copa das árvores bastante extensa, tá? Grande, bem desenvolvida a copa das árvores. Também é uma vegetação perene, que ela é verde o ano inteiro. Ela é latifoliada porque ela tem as folhas compridas e também uma vegetação hidrófita porque é adaptada a uma condição de umidade. Vegetação hidrófita adaptada a uma condição de umidade. Então, situação importantíssima para ser lembrada por vocês, tá bom? Além de vocês lembrarem dessa característica das florestas tropicais, vocês também têm que lembrar que as florestas tropicais têm aí uma grande biodiversidade. Além de ter uma grande biodiversidade, tem também o que nós vamos chamar, né, ali de um solo bastante pobre. Mas como um solo pobre, professor? É porque é um solo pobre em nutrientes. Essas florestas só se mantêm por conta da decomposição, né, daquela camada orgânica, um vegetal, um animal, né, que morreu ali sobre aquele solo, acabou formando uma camada orgânica. Não esquece, no caso que essa camada orgânica, ela pode ser chamada de camada de humus ou camada umífera, assim aparece na tua prova, tá? Então o solo é pobre, mas ao mesmo tempo ele é rico, porque ele fica fazendo esse processo, vamos dizer, de retroalimentação. Como assim retroalimentação? Se decompõe e aí a natureza se beneficia desses nutrientes, principalmente os vegetais, se beneficia desses nutrientes que saem ali do solo. Característica fundamental das florestas tropicais. E quais impactos ambientais afetam as florestas tropicais, professor? Quais impactos ambientais? Já citar alguns aqui para vocês. Primeiro, que nós temos que lembrar, a agricultura. Vamos lembrar da agricultura que se desenvolve aqui dentro da Amazônia, que acaba causando um grande impacto ambiental. O plantio da soja, do dendê, de outras espécies vegetais. A pecuária, lembra que o gado, por exemplo, quando ele é introduzido em uma região, ele acaba provocando a compactação do solo, o solo vai ficar compacto, então automaticamente se o solo ficou compacto, quando a água da chuva cair, a água vai ficar impedida de infiltrar, né, e ir embora para o lençol freático, vamos dizer assim, né? E aí aquela água ela vai começar a escorrer na superfície, fazendo um processo chamado de lixiviação. O que é lixiviação e o que significa lixiviação? Significa lavagem. E você tem que entender que o gado também, ele faz uma grande quantidade de cocô e libera uma grande quantidade de metano para a atmosfera através do cocô, né? E aí contribui para o aquecimento global. E esse cocô também ele pode ser lixiviado, ele pode ser lavado para os leitos dos rios
causando a contaminação dos rios. Um outro impacto ambiental das florestas tropicais são os grandes projetos de exploração mineral, projeto, no caso, para a geração de energia, como muito comum ocorre dentro da região amazônica. Além de que nós ainda temos a situação do desmatamento que afeta as florestas tropicais. Então, queridos, biomas, primeira parte, a gente fica por aqui. A gente vai postar outros vídeos para vocês. Mais uma vez, curte, compartilha, né? Inscreva-se, chama o teu amigo, dá essa força pra gente que a gente precisa de ti. Um abração do Deus da Amazônia. Valeu!